E hoje no nosso programa nós vamos ter uma estreia. Eu estou muito feliz porque finalmente ela veio no nosso programa. Eu não aguentava mais responder os recados lá no Facebook, nos nossos e-mails, todo mundo pedindo a presença dela aqui. E hoje nós vamos ter a aula de Ana Cosentino. Tudo bem, Ana? Tudo finalmente, bom? Hein? Primeira vez de muitas, né, Rô? Com certeza. As agendas não estavam batendo aí, não estava dando certo, muito trabalho, mas até que a gente conseguiu um horarinho e fizemos, né? Olha, você sabe, como eu falei, muita gente estava lá no Facebook pedindo, por que a Ana Cosentino só vai lá no Dotan, vai lá nos outros programas, vai na Tati, vai em agenda, né? É agenda, né? Foi um ano de 2012, foi um ano super corrido, né? O Patchwork está em alta, então tá assim, cheio de trabalho, tem uma loja física, loja virtual, então eu tive que montar um esquema. Então esse ano eu reduzi um pouco minha carga horária de aulas, foi o que a gente estava conversando, então agora dá para realmente divulgar mais o patchwork para as meninas, né? Ótimo. Porque elas... E eu falei que hoje o programa é o das Anas, né? É verdade, a Ana Santiago, a Ana Cosentino, o programa das Anas hoje. Que prazer tê-las aqui, viu? Prazer mesmo. Hoje o programa realmente está imperdível. Aproveitem todas as dicas. Ana, você vai ensinar pra gente um centro de mesa de batique. Isso. Nós fizemos o DVD, no final do ano passado, nós fizemos o DVD da Vitrine do Artesanato. E no nosso DVD tem uma técnica é um caminho de mesa, se os meninos puderem mostrar, que é esse centro da de galinha, mesa, né? Da galinha, o branco e preto. Lindo, lindo. Que é a mesma técnica do batique. Só que eu vou trazer hoje uma proposta diferente, feito de uma nova maneira. Então, no DVD, como eu tive a preocupação no DVD colocar mais para as meninas iniciantes, então eu expliquei de uma maneira no DVD, vou explicar novamente essa maneira aqui hoje, e vou dar uma outra maneira com ângulos. Certo. Então, como o pessoal sabe, eu sou professora de matemática e geometria, além de patchwork, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com os ângulos da régua. Então, a nossa régua tem vários ângulos, não só as medidas em centímetros e milímetros. Então, eu quero começar a inserir com as meninas, trabalhar também, desmistificar um pouco o medo de trabalhar com esses ângulos da régua. Certo. Então, vou mostrar as duas maneiras. Vou mostrar rapidamente como foi feita no DVD, mesmo porque as meninas estão adquirindo o DVD, elas podem depois assistir. E depois eu vou trabalhar com os ângulos. Porque patchwork é matemática pura. É matemática pura, né? Então, mas não é um bicho de 7 cabeças, sabe, Rô? Então o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas ver uma régua toda complexa é muito difícil de fazer. E eu estou procurando, com essas aulas, desmistificar. Então, no meu canal do YouTube tem muita visualização das minhas aulas e está tendo o sucesso que está exatamente por isso, que eu estou conseguindo mostrar que dá para fazer o patchwork de uma maneira bonita, bem feita, bem trabalhada, mas uma forma simples, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, ver um trabalho desse, ver que acha que é um trabalho muito complexo e não é. É simplesmente técnica, é muito fácil de fazer, não tem nada muito complicado. Perfeito. Então, no nosso DVD... o mesmo bloco foi ensinado dessa maneira aqui. Se os meninos puderem mostrar aqui, olha, eu fiz dois blocos, um positivo e um negativo. Então, nós temos muita sobra de material, sobra de faixas, né? Todo mundo que trabalha com tecido tem muita sobra de tecido. Sempre vai juntando as caixas. Vai juntando aquelas caixas. Então, a gente também precisa, e a gente adora comprar tecido. Então, a gente precisa o quê? Aí, desovando esses tecidos, que a gente fala, né? Para comprar novos tecidos. Sim. Isso não significa que nós não vamos comprar, porque a gente compra muito. Então, mas é interessante também trabalhar com esses tecidos que sobram. Então, ele é feito por faixa. Você pode trabalhar com a medida que você quer. No caso aqui, eu trabalhei com faixas de 6 centímetros. Então, eu fiz um quadrado de 6 no marrom, um quadrado de 6 no branco. Tá. Fiz tipo de um log cabin. Trabalhei 6 e 6 branco, e depois as medidas que deram nas laterais. Então, eu contornei o quadrado de branco e aqui eu fiz o negativo. Eu contornei de marrom. Essa explicação é a explicação que está no DVD. Aí eu vou colocar um sobre o outro, vou riscar uma linha diagonal e vou costurar dos dois lados. Tá. Eu não vou me ater muito nesse daqui, porque esse daqui está no DVD. Quando eu faço isso, eu só vou mostrar o que vai acontecer. Se eu virar aqui, olha, na hora que for cortar, na hora que eu abrir, olha, é o mesmo bloco dessa peça do de batique. Então, essa é uma das maneiras de fazer. Olha aí. O que acontece fazendo dessa maneira? Tá vendo esse aqui, olha, o Fernando tá mostrando bem, ele tem, no branco acho que dá para mostrar melhor. Você tá vendo esse corte aqui? Ele fica na linha horizontal.
Certo. Da maneira como eu vou explicar hoje, o corte vai ficar na diagonal. Ele vai ficar totalmente na diagonal. Ele não aparece. Olha, se o Fernando conseguir mostrar aqui, eu não tenho aqui, olha, o corte, olha. Você tá vendo? Não dá? Peraí. Mostra mais uma vez, Ana, só. Por favor. Cortou? Olha lá. Pode mostrar mais uma vez. Onde que é? Ali, ali. Ali que você falou Aqui, que fica na diagonal. Aí, ó. Fica na diagonal, né? Pode ir? Aí você... Aqui está na diagonal, tá vendo? Aham. Aqui está na diagonal também. Só que Certo. aqui aparece essa linha branca aqui. Aham. Você tá vendo? Aparece essa linha branca aqui, olha. Certo. Da maneira como eu vou explicar, não fica, porque é trabalhado tudo no ângulo. Você tá Fica vendo? Não tem. diferente. O tecido fica inteiro. Ah, tá. Então, tá errado um, tá certo o outro. Não, ambos estão certos. Essa maneira que eu mostrei aqui é a maneira mais simples. Porque Tá. você não trabalha com ângulo, você só trabalha com faixas contornando. Certo. Aqui eu vou explicar agora, que é a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar com o ângulo da régua e não vai ficar essa costura lateral. Essa é a diferença. Eu estou explicando porque às vezes as meninas veem o mesmo bloco construído de duas maneiras e falam assim, olha, um foi emendado o tecido, o outro foi, tá certo. Eu falo que não existe o certo e o errado no patchwork. Tudo é técnico, depende da maneira como você vê e interpreta. Certo. Né? Então, essa maneira que eu mostrei bem rapidamente é o que está no nosso DVD, que é mais para iniciantes. Certo. Nós trabalhamos com as réguas e na nossa régua, ela tem, além de ter a medida de 15 por 30, que é a medida padrão, nós temos de 15 por 30, 15 por 60, 15 por 50, nós temos os ângulos internos dessa régua. Então, eu tenho o ângulo de 30, o de 45 e o de 60. Certo. Uma dica que eu vou dar para as meninas, para conseguir visualizar melhor, use o durex colorido. Ah, boa A dica. minha aqui, ó, eu já até coloquei. Passa um durex colorido no ângulo que você vai trabalhar. Você consegue visualizar melhor, porque senão você se perde um pouco na visualização da régua. Então, Ótimo. a dica do durex é uma dica que eu acho que vale a pena investir nela, porque facilita para você enxergar. Já certo? bate o olho e já acerta. Isso. Eu trabalho tanto com a régua de 15 por 30 como a de 20 por 20, que eu consigo enquadrar também. Ah, eu não tenho essa, só tenho essa. Não tem problema. A 15 por 30 você faz a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tecidos, sobras de tecidos, né? Aqui no caso, eu trouxe um pedaço que eu tinha lá, mas poderia ser faixa, porque aqui como tem muitas meninas que estão começando o pet, e falei, vou pegar um pouquinho maior para poder explicar também como eu trabalho com o alinhamento. Então, a dica principal, passar corretamente esse tecido. Esse tecido deve ser molhado, né? E passado corretamente. Essa marca tem que estar bem acentuada e o tecido levado até em cima na auréola do tecido. Certo. Bem justo. Esse tecido do lado de cá, ele não está alinhado. Aqui já está porque eu cortei, né? Mas ele está todo cheio de auréola, que é onde eu vou fazer o alinhamento do tecido. Então, eu venho aqui, acerto o meu tecido, ponho no ângulo certinho, certo? Mão firme. Eu falo que não é para fazer mão de madame, tá? Não é para fazer mão de madame, mão firme. Certo? Venho aqui com o cortador e corto. Não tenho muita experiência, passo várias vezes, tá? E tiro. Nunca faça isso com o cortador, que você estraga a lâmina do seu cortador, tá? Terminou de usar, fecha a lâmina para não se machucar. Descarta, vira o tecido para o lado do seu coração, o lado esquerdo do peito, certo? Certo. E vai usar a régua. Vou usar a régua. Posso cortar a medida que eu quiser. No caso aqui, eu trabalhei com faixa de 6, tá? Então, eu venho aqui, alinho o tecido certinho aqui, justo, 5, mais 1 centímetro, 6, certo? Mão firme, mão firme. Cortei. Enquanto você corta aí, deixa eu mostrar o seu curso que a gente andou falando aqui, né? E o Arte Brasil já está de volta, hoje aqui recebendo Ana Cosentino. Olha só, quem gosta de patchwork com certeza tá ligado no Arte Brasil hoje, que estava aguardando a presença de Ana Cosentino aqui com a gente.
E você que gosta de artesanato, quer aprender diversas técnicas, pode acessar o nosso site, que é programaartebrasil.com.br. Você sabia que todos os vídeos dos programas exibidos aqui na televisão ficam lá no site? Verdade. É só você acessar www.programaartebrasil.com.br. Ana, hoje a Ana aqui trazendo esse lindo centro de mesa de batik, que é uma técnica que dá um resultado assim fantástico, bonito e sabe o que que fácil. pode fazer também? Eu tive umas alunas que fizeram e ficou muito bonito. Aqui nós estamos trabalhando com a mesma medida. Pode fazer cada bloco de uma medida. Então você pode fazer com faixa, no caso aqui eu fiz com uma faixa, estou fazendo com faixa de 6. Né? Você pode fazer com faixa de 8, de 4, de 3, tamanhos diferentes com cores diferentes. No mesmo trabalho. No mesmo trabalho, fica bem bonito. Fica bonito mesmo. Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar 2 faixas. Cortei a primeira faixa do claro, vou cortar a mesma coisa, o mesmo processo do meu tecido estampado. Lindo demais, hein? O que a gente pode fazer? Pega os tecidos claros, não precisa ser da mesma estampa. Então aqui que eu mostrei, se os meninos puderem mostrar, esse daqui foi trabalhado todinho com a mesma estampa de branco, do neutro. Esse daqui, ele foi trabalhado com diversas estampas de neutro. Então é para realmente aproveitar o tecido que tem, certo? A mesma coisa vou fazer no tecido colorido. Só tomando cuidado com o composê bonito, né, Ana? Uma dica que eu dou, isso é uma preocupação, foi até bom você comentar, essa é uma preocupação que o pessoal tem, medo de ousar na combinação. Então, procura trabalhar com as cores quentes e as cores frias. Cores quentes, todos os tons de marrom, avermelhado, o laranja, os tons outonais, né? Cores frias, os azuis, os verdes, os roxos. Então, faz um pouco de cor quente, um pouco de cor fria. Certo. Não tenha medo. No fim, fica bonito. Certo? A mesma coisa, cortei a faixa do tecido estampado. Certo. Posso cortar uma faixa do tecido, com a medida do tecido nacional, ele dá 2 blocos. Do tecido, dá 2,5 blocos. Do importado, ele dá 1 bloco. Tá. Tem uma faixa comprida, ponho direito com direito, vou para a máquina e vou costurar. Costura, vou passar com a costura aberta. Como o nosso tempo é reduzido, eu trouxe já uma passada aqui, olha. Eu gosto de trabalhar muito com a costura aberta. Eu acho que facilita. Tá. O trabalho fica, principalmente na hora de quiltar, ele fica mais bonito. Certo? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora com as réguas. Então, quando eu mostrei como alinhar tecido, nós não fizemos isso aqui. Eu vim aqui. Essa é uma grande dúvida. Deixa eu ver se eu consigo virar para os meninos. Eu vim aqui e alinhei o tecido. Quando eu quero cortar um quadrado, um retângulo, eu faço o alinhamento de 90 graus. 90 graus é essa medida aqui. Certo? Como eu quero cortar em ângulo, em vez de alinhar no 90 graus, eu vou alinhar no 45 graus. Por isso que eu coloquei o durex, porque eu vou virar a minha régua. Olha o que eu vou fazer. Eu vou virar a minha régua. Tá. Vou pôr o alinhamento do durex vermelho, que está bem aqui no ângulo, e vou alinhar esse tecido em 45 graus. Eu gostei muito dessa dica aí. Essa dica Durex. é uma coisa muito simples, mas facilita. Oh. Sabe? Facilita bastante. Tá vendo que eu já, em vez de ficar procurando, olha se eu fosse 60, tá vendo? Ele mistura um pouco. Então, no vermelho, ele facilita. Ele já vem aqui, olha. Ô, Ana, porque com o passar das horas trabalhando, você já não enxerga mais Exatamente, nada começa. regras. Não, e às vezes os tecidos estampados. É verdade. Tem muita estampa no tecido, você mistura com os desenhos, o desenho da régua, fica complicado. E nós, meninas de meio século, precisamos também facilitar. Então, realmente facilita. Você sabe que até as moças lá na loja aderiram e resolve bastante. Mão firme, vou alinhar. Essa é uma dica que você pode dar para sua mãe, viu? Por favor. Pede para ela assistir e fazer o com ângulo. Com certeza ela está assistindo. Por o durex, ela vai ver como facilita. Olha o que eu fiz. Eu alinhei a minha faixa no ângulo de 90, em vez de alinhar no ângulo alinhei no ângulo de 45, em vez de alinhar no ângulo de 90. Certo. Viro para o lado esquerdo e vou cortar um triângulo. Aliás, eu vou cortar 4 triângulos. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alinhamento aqui e vou apoiar numa dessas linhas pretas aqui, olha. Tá vendo? Tá. Apoio essa ponta aqui, olha, bem justo na régua. Venho aqui, apoiei, cortei.
Eu vou cortar 4 triângulos para cada bloco. Então, tirei um, viro, vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Não é nada complicado, tá vendo? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Olha, já tá formando meu meio quadrado. A mesma coisa, 4 partes. Fica bonito. E se você fizer colorido, ele fica bem bonito também. Olha. Para cada bloco, eu vou tirar 4 triângulos. Por quê 4 triângulos? Vamos na geometria agora. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Olha. Formo o meu bloco. Dá até medo de errar, né? Com o professor de matemática aqui do lado. Não, mas não é... Eu vou contar uma historinha bem rápido. Eu dei aula para 4 crianças de uma mesma família. E a mãe foi fazer aula de patchwork comigo. Aí, quando ela foi fazer, um ano depois, ela me contou que ela passou o final de semana estudando tabuada. Porque ela tinha medo, porque eu era professora de matemática. Eu falei, não é para ter medo, é arriscar e fazer. É isso que eu tô falando para vocês. Não tenham medo, não é porque falar, professor de matemática não vai dar certo. Dá certo. Até quem não tem experiência nenhuma, faz. Né? Com certeza. Montei, cortei, agora basta unir. Basta costurar o nosso bloco. Certo. Certo? A gente pode continuar? Pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir direito com direito. Pode reparar aqui, olha, que eu coloquei 2 claros e 2 escuros no centro. Certo. Venho direito com direito. Vou unir. Aqui, ó. Venho aqui, ó. Por isso da costura aberta, olha. Direito com direito. Alfinete. Alfinete na ponta, olha, alfinete na ponta, alfinete na ponta, certo? Justo, bem justo. E vou para a máquina passar uma costura, novamente, ó, alfinete e alfinete. Venho aqui, costuro, vou para nossa máquina e vou passar uma costura reta. Pode passar por cima do alfinete sem problema nenhum, porque o alfinete está do outro lado, ele não vai. Tiro. E vou abrir, olha. Olha como sai perfeita. Deixa eu ver como é que fica. A costura sai perfeita. Aqui, ó. Eu já trouxe um costurado, olha. Deixa eu mostrar aqui. Porque a gente precisa de ferro toda hora passando, olha. Emenda, olha, emenda, ele sai certinho, olha aí. Certo? E do lado de cá, olha, passada a costura aberta. Basta agora unir os 2 lados, certo? Okay. Enquanto você faz essa união, então, vou mostrar mais uma vez para todo o Brasil que quer aprender patchwork. O Tino está aqui com a gente e esta é a primeira de muitas participações. Você sabe, Rogério, realmente o kit da vitrine ficou muito bom. Ficou. Os materiais, ele tá rico de materiais. E quando eu preparei essas aulas, eu tive a preocupação de colocar bem diversificado, tanto para alunas iniciantes quanto para alunas mais avançadas. E apresentar também novos materiais. Você estava me perguntando, para que serve isso, Ana? É verdade. Então, a gente está com essa preocupação com esses novos com esses empresários. Com o patchwork que está muito em alta, a gente está sempre lançando materiais novos. Para que todos tenham acesso ao aprendizado e também ao fazer, Porque né? o que acontecia? A gente importava muito material, porque no Brasil não tinha. Então, o empresário agora, ele realmente está vendo que o mercado consegue consumir. E para nós artesãs, é muito interessante também. Então, e barateia o custo. Então, são materiais que não são de difíceis acessos, sabe? De difícil acesso e que dá para trabalhar. Todo mundo pode, desde a pessoa mais humilde até a pessoa do poder aquisitivo mais alto, pode fazer. E Ana, quanto mais pessoas estiverem fazendo patchwork, estiverem fazendo artesanato, melhor para todo mundo. Exatamente. Quando eu resolvi ensinar, exatamente para isso, para multiplicar.
Porque todo mundo ganha. Ganha o programa, ganha o investidor, ganha o dono da empresa, ganha nós, artesãs, ganhamos também. E quem ganha mais é o público que tem acesso. A gente está perto de grandes centros, né? Imagina essas pessoas que nos assistem, que moram longe. Isso é muito gratificante. E consegue fazer, né? E a da vitrine... cama, vamos fazer patchwork. E show depressão. Show depressão. Show tristeza. Então, voltando lá no nosso bloco, ele é muito simples. Basta unir agora preocupação de alfinetes, aqui nas 3 pontas, certo? O bloco está separado, alfinete aqui, alfinete aqui, alfinete aqui. Certo. Fechou? Eu vou ter o meu bloco passadinho, olha, alinhado. Se ele entortou um pouco, entra aquela régua quadrada. Basta eu enquadrar naquela régua quadrada que eu mostrei no início do programa. Não acontece. É bem difícil acontecer. Mas se aconteceu, não se preocupe, enquadre ele novamente. Tá? Feito isso, eu tenho várias maneiras de montar esse bloco. Uma delas é essa daqui, que não é a da peça pronta, que é em forma de catavento. Acho que se conseguir mostrar bem de cima, olha, vou até puxar para ele, tá vendo? Em forma de catavento. Então eu tenho claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Essa é uma forma. Outra forma é essa daqui, olha. Eu viro, tá vendo? Claro, claro e claro aqui, olha. Você tá vendo que ele formou? Forma uma faixa. Uma faixa. Aí eu venho completar aqui, olha. Claro, escuro, tem que ser um escuro aqui. Então eu viro ele pro escuro, olha. Você tá vendo? Que bonito. É brincar com eles na mão. Então, posso fazer em faixas ou posso fazer em forma de catavento. Esse de faixa, para quem está começando, é o mais simples. Que são essas 2 mantas que dão um efeito bem bonito. Eu já preparei um aqui, olha. Já deixei costurado. Eu venho Você aqui... pode fazer o tamanho que quiser, né? O tamanho que a gente quiser. Continuando. Olha que bonito que fica. Olha, eu não tô achando agora as faixas da ponta aqui, ó. Mas montei, coloquei bordas de 9 centímetros em cada lateral. Tá. E vou colocar nas cabeceiras aqui. Essa que eu guardei aqui que eu não tô encontrando. Mas não tem muita complicação. Ponho nas 2 laterais e venho nas 2 extremidades e coloco. Tá. Aí eu vou preparar uma manta, um forro. Vou preparar uma manta, olha. Uma manta resinada, um forro. Vou colocar em cima. Posso prender com alfinete ou com spray. Certo. Aí basta quiltar. Ai, Ana, eu não tenho muita prática de quilt, não consigo fazer o quilt como você faz. Quilta reto. Põe a máquina no ponto número 5, que é um ponto maior, e vem costurando reto em volta aqui, olha. Só seguindo a costura. Porque aqui na pronta você fez o quilting livre. Fiz um quilt livre. Eu trabalhei com um pezinho de quilt livre, né? Mas esse pezinho você requer um pouco mais de experiência, não é todo mundo que consegue. Tem explicação, as meninas já viram nos vídeos no YouTube, é treino, tá? Mas se de repente tem uma menina que está vendo a primeira vez que está fazendo, vai no reto, treino no reto. Só seguir. Dá para fazer colcha, dá para fazer manta, caminho de mesa, jogo americano. Você se diverte. Esta é a Ana Cosentino, super fácil. E com essas explicações, com essas dicas, fica mais fácil ainda. Eu queria aproveitar, Ana, enquanto a gente mostra as suas peças ali e passa os contatos. Nós já passamos os contatos da Ana. Eu vou pedir para o Marcelo, por gentileza, para colocar mais uma vez os contatos, porque eu queria que você falasse do curso que você vai ministrar lá na 7ª Brasil Patchwork Show. Isso, a WR, que é a dona do evento, né, Brasil Patchwork Show, me convidou como está tendo muito interesse nas aulas, né? Então eu vou dar 2 aulas no evento. Certo. Uma delas é a de DCO azul e o outro é o de entrelaçado. Então, são esses dois. Isso, são essas 2 aulas, o entrelaçado e o de curvas. Quem tiver interesse, o contato está sendo feito lá na minha loja. Tá. Então pode ligar no 3379-1390 ou no 4521-4747. Fala com o Ricardo ou com a Raquel e faz a inscrição lá mesmo com eles. Tá? Okay. Tem vaga limitada. Ou o pessoal de Jundiaí região pode ir lá, né? Pode ir. Qual que é o endereço? Zacarias de Góes, 401 no centro. Qualquer dia eu vou fazer uma visita.